com isso. Não há, por parte do governo, nenhum movimento para resolver o tema fiscal, nem mexendo na estrutura tributária, nem cobrando impostos novos sobre herança, etc. e tal, e nem mexendo em dívidas já contabilizadas, em grande medida, como dívidas devidas, não é? E que somariam, e somam, mais de R$ 1 trilhão. Quer dizer, o governo tem à sua disposição mecanismos para suprir deficiências fiscais à vista de qualquer amador. A grande questão que está colocada aqui é por que, sendo assim, o governo não toma medidas em consequência. Aqui não há nenhuma razão para improvisar. O governo não toma nenhuma medida, porque o governo tem um tremendo compromisso com o sistema financeiro, com os grandes comerciantes e com os industriais. Nem vou dizer qual é o compromisso do governo com os latifúndios, nem vou recordar qual é o compromisso do governo com os grupos monopólicos midiáticos, com o setor de eletricidade, com o setor de imobiliária, com o setor de transporte, etc., que devem, não negam e pagam quando a justiça mandar. Quer dizer, esse dado e essa reflexão é importante para dizer o seguinte: se nós assumíssemos que estamos diante de uma crise de natureza fiscal, não precisaria tomar um conjunto de medidas que o governo está tomando, que não fazem outra coisa do que piorar a situação fiscal e aprofundar ainda mais a crise financeira do Estado. O que eu estou querendo mencionar aqui rapidamente com esses dados? Estou querendo mencionar algo muito elementar, básico, que é fundamental para quem pensa política no Brasil, e os sindicatos têm que fazer isso, que é, o governo tem à sua disposição medidas fiscais para serem tomadas que poderiam ser resolvidos sem nenhum prejuízo da maioria da população e sem nenhum ataque aos direitos dos trabalhadores. Poderia cobrir o rombo de 30 bi do orçamento, que parece muito e é nada. Vou recordar, quando a dívida ativa chega a uma soma superior a 1 trilhão, é óbvio que um orçamento com rombo enviado ao Congresso de 30 bilhões é absolutamente insignificante. E é obviamente que o governo não está disposto a tocar, no mais mínimo, de maneira alguma, nessa estrutura que está à sua disposição. Em oposição a isso, o governo decidiu aprofundar, não só não melhorar a situação fiscal do Estado, mas aprofundar a crise fiscal do Estado. Essa é a minha segunda hipótese de trabalho aqui hoje. Por que o governo decidiu aprofundar a crise fiscal do Estado e como é que ele fez isso? Bem, o governo fez isso quando ele decidiu, desde o ano passado, começar a elevar a taxa de juros do Banco Central, a taxa Selic, que orienta o conjunto das taxas que operam no chamado mercado financeiro, do setor financeiro. Quando o governo vai elevando a taxa de juros, cada meio ponto que o governo eleva da taxa de juros implica num esforço fiscal gigantesco, porque significa uma transferência gigantesca de recursos da arrecadação fiscal e recursos oriundos das privatizações repassados diretamente para o setor financeiro. Se o governo tinha um gasto financeiro com uma taxa de juros de 10%, ele passa a ter muito mais quando ela vai para 10,25%, quando ela vai para 10,75%, quando ela vai para 11,25%, quando ela chega nos 14% atuais. Quer dizer, o governo decide, para controlar a inflação, elevar drasticamente a taxa de juros para derrubar a atividade econômica e tentar baixar os preços. E, com isso, ao elevar a taxa de juros, acaba complicando ainda mais a situação fiscal, por dupla razão. Primeiro, porque derruba a arrecadação na medida em que o país entra em recessão. Se move menos mercadorias, se produz menos mercadorias, se compra e se vende menos mercadoria, e, portanto, o governo arrecada menos impostos. Mas, além disso, ao elevar a taxa de juros, o governo ainda produz
um gasto de natureza financeira cada vez mais elevado, que o obriga a aprofundar o ajuste fiscal. Isso, que parece uma medida elementar, quer dizer, como é que um governo que quer resolver supostamente a situação fiscal e toma medidas que acabam agravando a situação fiscal? Por quê? Repito, porque ao promover uma recessão, que deve ser esse ano em menos 3% do produto, com um conjunto de transações diminuídas na economia, em cada transação que desaparece, o governo arrecada menos. Então, a arrecadação fiscal vai diminuir. Como já diminuiu, os dados até agosto, a arrecadação fiscal diminuiu no governo brasileiro. E, ao mesmo tempo, o governo fez um gasto adicional financeiro por causa da elevação da taxa de juros. Vejam, o mesmo movimento, a mesma elevação da taxa de juros, que cria uma despesa financeira adicional, é a razão pela qual também o governo arrecada menos, porque derruba a atividade, promove o desemprego e constrói uma recessão que os economistas estão calculando a menos 3% do PIB esse ano, e já anuncio que o ano que vem é negativa também. Quer dizer, o país entrou claramente num processo recessivo. Os economistas dizem que há uma recessão quando, por 3 trimestres consecutivos, as taxas são negativas. Então, nós já temos, tecnicamente, já claramente configurado que estamos no período recessivo, mas o ministro Joaquim Levy diz claramente que não só esse ano será menos 3%, como muito possivelmente o próximo ano ainda será menos 1%, e nós vamos provavelmente começar a ver uma luz do fim do túnel em 2017. O que significa isso? Que a crise fiscal do Estado está se agravando no momento em que o governo decide fazer um ajuste que ele chama ajuste fiscal. E, com isso, também está perpetuando aquele movimento que nós discutimos na primeira sessão, que é, em cima de uma dívida cuja base já é gigantesca, incidindo uma taxa de juros maior e multiplicando. Então, nós podemos ver que a velocidade, o monto geral do crescimento da dívida interna, que está em 3 trilhões e 600 bilhões de reais, tende a crescer muitíssimo esse ano. E vai consumir aquele dado que vocês podem pegar na Auditoria Cidadã da Dívida. Todo mundo já acessou aquele site? Auditoria Cidadã da Dívida? Levanta o braço aqui quem não assiste, quem acessou aquele site. Aquele site lá é muito importante, porque vocês veem, aquela pizza que está lá vai mostrando para onde é destinado. Auditoria Cidadã da Dívida. Tarefa de casa. Hoje à noite, antes de dormir, tu tem que acessar. Vai lá para tu ver onde vai o gasto da arrecadação do Brasil. Vocês vão ver que, em 2014, o país gastou quase 45% de toda a sua arrecadação fiscal no gasto financeiro do Estado brasileiro. Então, aqui entra o terceiro ponto, para mim entrar depois no quarto. O terceiro ponto é o seguinte: há que fazer uma distinção básica entre uma crise financeira, ou seja, o seguinte: o governo nunca arrecada o suficiente para bancar todos os preceitos constitucionais, gastar todas as verbas em saúde, educação, ciência, tecnologia, cultura, transferência para estados e municípios, previdência social, etc. e tal, e honrar o pagamento da dívida. O país está, portanto, cada vez mais diante de uma situação limite. Eu digo, pagar ou não pagar a dívida. Se é pagar a dívida, o governo já decidiu como tem que ser feito, aprofundando o que ele chama de ajuste fiscal. O governo já decidiu. Não cobra a dívida dos devedores, eleva a taxa de juros, corta gastos para arrecadar mais e tornar sustentável o pagamento da dívida financeira a partir de um esforço de natureza fiscal. Ou seja, corta gastos sistematicamente de investimento, infraestrutura, custeio do Estado, por um lado, não é? Não mexe na arrecadação e ainda eleva o gasto financeiro.
que o governo está, na prática, fazendo? Está criando as condições para perpetuar isso que ele chama de ajuste fiscal. E, ao mesmo tempo, está dizendo com isso, toda a imprensa diz, está tudo legalizado, está tudo às horas do dia, todo esse esforço é feito para tornar, eles dizem assim, tornar sustentável a relação dívida-PIB. Significa o seguinte, pagar um percentual anual, tornar sustentável a dívida PIB é aquele dado que os economistas ficam dizendo, o percentual da dívida em relação ao PIB é 46%, é 54%, é 66%. Agora, quanto é que está, Daniel? 66%, 64% é sustentável. E eles dizem, veja, lá os Estados Unidos é mais de 100%, lá no Japão é quase 200%, e aqui nós ainda estamos em 64%. 64%, 65% é sustentável. Esse é o argumento do governo. E é o governo dos economistas também da oposição. De todos eles, o dado significativo para eles é o percentual da dívida em relação ao PIB, que é um número e um índice que diz absolutamente nada. Porque o fundamental é ver, do conjunto da arrecadação, quanto é que o governo imobiliza para o gasto financeiro. Quer dizer, todo o esforço fiscal do governo está destinado a garantir a transferência de riqueza produzida socialmente por todo o país, esse esforço fiscal para os rentistas. Quem são esses rentistas? Esses rentistas são, essencialmente, os donos da dívida pública interna. A dívida pública interna, do seu monto geral. Quer dizer, é o que nós temos chamado o seguinte, se configurou no Brasil uma república rentista. Por que essa república rentista é tal? É tal porque, na sessão anterior, nós mostramos como a participação na indústria foi diminuindo desde 94. Em compensação, o ganho de comerciantes, de industriais, de latifundiários, de mineradores, de bancos, de corretoras, passou de fundos de pensão, e de uma parte minúscula da população que compra títulos do Tesouro Direto, passou a ser a especulação com a dívida pública. Aí, uma armadilha fundamental que a gente tem que discutir aqui. Qual é a armadilha? A ideia fundamental, a gente sabe, desde da economia política inglesa, que riqueza se cria a partir de produção de mercadorias, a partir da indústria manufatureira. O principal índice que qualquer economista observa é como é que vai a indústria. Eu dei rapidamente umas pinceladas na sessão anterior, mostrando como, se um PIB cresce, a primeira coisa que um sindicalista antenado, tem que perguntar é como esse PIB cresce. Se esse PIB cresce, como cresce no Brasil, a partir do latifúndio, da agroindústria, por exemplo, como eles gostam de falar, não é uma boa fonte de riqueza. Se esse PIB cresce pelaquilo que a contabilidade chama serviços, é uma péssima notícia. Aí estão os bancos, corretoras, etc. A boa notícia pode ser quando o PIB cresce baseado na indústria e na produção de mercadorias. E, sobretudo, na produção de mercadorias e na produção de máquinas e equipamentos. Esse setor já desapareceu no Brasil. O Brasil paga uma enormidade de recursos para comprar máquinas e equipamentos lá fora e, sobretudo, para alugar máquinas e equipamentos lá fora. Então, um PIB que cresce na base da produção agrícola, exportação mineral, etc., é um atraso gigantesco na produção de riqueza industrial. A produtividade do trabalho tem que crescer no setor industrial. E, a despeito de toda essa ideia de globalização e de financiarização que está por aí, vocês podem observar, no caso de dois países especiais, no caso de três, da China, é escandalosamente isso,
Mas, no caso dos Estados Unidos e da Alemanha, vocês vão ver que a produção manufatureira segue crescendo nesses países com significativa força. Esses países não abandonam a indústria. Esses países seguem crescendo em cima de um setor produtivo. A gente sabe, desde a economia política do século XVIII, que o conceito fundamental é de trabalho produtivo, aquele trabalho que, colocado em ação com os meios de produção, produz mercadorias, gera riqueza, gera máquinas e equipamentos e gera aumento sistemático de produtividade do trabalho. E é isso que está estancado no Brasil. Na medida em que esses setores vão diminuindo, quer dizer, que a burguesia industrial vai diminuindo no Brasil, eles encontraram uma forma extraordinária de ter vida longa. Todos esses setores foram gradualmente se transformando em rentistas. É isso que dá o sustento para o que a gente está chamando aqui a república rentista. Esse rentismo não é exclusivamente dos banqueiros, ainda que eles levem a fatia do leão. Não é das corretoras, ainda que eles levem a segunda maior fatia daquela pizza. Ela é de todas as frações de classe que, através de mecanismos fictícios de valorização, acumulam riqueza. E, sobretudo, no esquema da dívida, então, tem uma parte da população que compra títulos da dívida pública, do Tesouro Direto, que corresponde a 0,3% do conjunto dos títulos. Tem uma parte da população que compra isso. Mas essa é uma parte minúscula. Os fundos de pensão levam uma segunda parte, cerca de 14%, 15%. Esse é o dado, Daniel? 14%, 15%. As corretoras, 19%, quase 20%. Os bancos, 37% do conjunto da dívida. Então, quando vocês pegam aquela pizza da Auditoria Cidadã da Dívida, vocês podem pegar aquela pizza, observar quem leva o quê? Corretoras e bancos nacionais e estrangeiros se apropriam cada vez mais dos títulos da dívida pública. Esse leilão, que é um leilão mensal dos títulos da dívida pública, é uma notícia que não existe no país. Vocês nunca veem. Pode pegar qualquer jornal. Pode pegar qualquer jornal, não tem lá. Leilão da dívida pública foi... Isso já se incorporou de tal forma que não é objeto de notícia. Então, o principal fenômeno do Estado brasileiro é esse superendividamento do Estado brasileiro. Um gigantesco endividamento, que é um endividamento financeiro que já garante, indiscutivelmente, vida longa para esse tipo de ajuste. Eu mencionei muito rapidamente, queria detalhar um pouquinho mais isso agora. Esse ajuste nasce da ideia do seguinte: o ajuste no balanço de pagamentos. Quando há um desequilíbrio no balanço de pagamentos, vocês pegam em qualquer... entram lá no governo, quando o governo coloca balanço, pode entrar no Wikipedia, balanço de pagamentos, vai aparecer lá, uma coisa que qualquer um consegue entender. É bem simples, observa lá como é que isso funciona, do balanço de pagamentos, e vocês vão ver o seguinte: esse ajuste do balanço de pagamento é que o Brasil tem, sempre teve, só durante o primeiro mandato do presidente Lula não, mas um desequilíbrio crônico do balanço de pagamentos. Isso se deve não a um desajuste fiscal, mas um conjunto de outras causas fundamentais, entre elas, remessa de lucros, remessa de dividendos, entrada de capital externo, empréstimos intercompanhias multinacionais e um conjunto de outros mecanismos. Quando o governo está falando ajuste, o governo está falando, embora isso nunca seja discutido, de ajuste no balanço de pagamentos. Como o Estado brasileiro tem um balanço de pagamentos estruturalmente deficitário, desde sempre deficitário, então nós podemos já perceber que esse ajuste não é algo, como diz o governo, passageiro, que aplica tal como se fosse, tal como os economistas gostam de mostrar. Por uma situação passageira, alguém de vocês tem um descompasso nas finanças pessoais,
então vai ter que cortar o teatro, a churrascaria, uma viagem, etc., passa 3, 4 meses, 1 ano de um certo aperto e depois volta o ciclo crescer. Ele sempre usa essa metáfora da família, das pessoas, etc. Num país é diferente, porque a estrutura do balanço de pagamentos no Brasil é, historicamente, uma estrutura deficitária. Desde 1994, o único período em que não foi deficitária foi no primeiro mandato do presidente Lula. O resto foi sempre deficitário. Então, esse ajuste no balanço de pagamentos agora tem que ser um ajuste permanente, porque o ciclo aquele ciclo de elevação das matérias-primas e produtos agrícolas despencou. As matérias-primas que o Brasil exporta não valem tanto no mercado mundial. De tal maneira que os superávites comerciais não são exuberantes como foram no passado, de tal maneira que o desequilíbrio no balanço de pagamentos se transforma em algo cada vez mais estrutural e só tem 2 formas de equilibrá-lo: trazendo o capital externo para aqui dentro e, o outro lado, o que eles dizem, apertando o cinto. As formas de trazer o capital externo para cá implicam cada vez mais, está cada vez mais evidente, que, diante das portas que vão se fechando para o governo está cada vez mais cedendo para novos processos de privatização. Então,